Não foi, você não pode falar 64, né? Muitos começam a investigar um crime a partir do cadáver para frente. Você tem que saber o que aquele cadáver fez até ele cair ali. A história do comunismo no Brasil remonta lá ao início dos anos 20. Após ali a União Soviética, né, assumiu o comando do seu país, né? A Revolução Bolchevique. Então, esse último episódio nosso aí começou praticamente em 1961, com a renúncia de Jânio. O vice não era eleito na mesma chapa, o vice tinha eleição à parte, e o João Goulart era um vice que teve mais votos do que o Jânio Quadros, né? E ele acabou assumindo. Agora, ele é um homem que vivia na China comunista, né? Ele era um homem era um preposto do governo comunista dentro aqui do Brasil. E ele deixava assim, se influenciar muito, em especial por Leonel de Brizola. E eles foram se preparando com o tempo, né, sempre com uma reação das Forças Armadas. Tanto é que você mudou o regime no meio do caminho, depois você voltou novamente. E essa temperatura foi crescendo ao longo dos anos, em especial os últimos meses, últimas semanas. O pré-31 de março de 64. Você vê que a data máxima, né, não é 31, é 2 de abril de 64, quando o Congresso, então, declara vago a cadeira aí do presidente João Goulart. E o Congresso, escudado na Constituição de 46, elege Castelo Branco. E começa, então, a partir de 15 de abril de 64, um ciclo onde o Brasil teve 5 presidentes militares. Há pouco tempo, um jornalista muito conhecido aqui, né? Eu estou para divulgar as imagens, que eu acho que não vai botar no ar. Eu perguntei para ele se o Tancredo Neves se elegeu de forma legal, à luz da Constituição. Primeiro ele se negou a responder, depois ele concordou, sim. Então, da mesma forma como o Congresso elegeu Tancredo Neves, também elegeu Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Então nada foi legal. Ditadura é a permanência de um homem no poder. Nós tivemos 5. E cada um tem a sua história. São muito parecidos, né? Por exemplo, nenhum ficou rico. Muito pelo contrário, o Brasil se enriqueceu. Passamos a 49ª para a 8ª economia do mundo. O próprio Tancredo Neves, em editorial de capa do Globo, de 7 de outubro de 84, julgamento da Revolução, ele reconhece ali que o governo militar foi muito além das suas expectativas. Se ele tivesse vivo hoje, e obviamente com o mesmo espírito de 84, ele falaria que talvez, né, o Brasil precisasse ter hierarquia e disciplina para poder crescer como cresceu naquele período de 64 a 85. Olha só, quem perdeu aquela guerra foi a esquerda, porque a saída do João Goulart foi precedido também de várias ações. As mulheres nas ruas, em marcha, a Igreja Católica, os padres pregando abertamente que Deus orasse pelo Brasil, Deus abrisse seus olhos para o Brasil e tirasse o governo ali. Toda a mídia, exceto o jornal Última Hora, a OAB, a saudosa OAB, naquele tempo tinha bandeiras da OAB, né? Hoje em dia, que pese a grande parte dos advogados serem pessoas bem intencionadas, nem sempre as decisões tomadas pela cúpula da OAB são verdadeiras e são benéficas para o nosso Brasil. A questão dos empresários também. Por que os empresários? Eles não queriam suas empresas estatizadas. Os produtores rurais. Por que os produtores rurais? Porque eles não queriam ter as suas propriedades confiscadas. Como hoje nós temos uma
legalidade, vamos assim dizer, da garantia da propriedade privada, depois de nós promulgarmos a emenda constitucional 81 aqui nessa casa, onde relativiza a questão da propriedade privada. Então está todo mundo interessado. Os padres, né, a Igreja Católica, porque nos comunismos não tem religião, muito pelo contrário, os religiosos são perseguidos, como Fidel Castro perseguiu os religiosos da raiz, da matriz africana. Okay? Então isso tudo aconteceu. O próprio Brizola pregava nos meses de janeiro, fevereiro e março, né, uma nova Constituição, com uma constituinte composta de empresários, camponeses e sargentos. Repara que sempre pegam as massas. As massas são usadas até aquele pessoal chegar ao poder. Quando chega ao poder, como não tem filé mignon para todo mundo, o pau canta. Tá, okay? E o que a história, a verdade nos conta, eu participei muito pouco pela minha idade do período, mas participei, é que os militares tiveram um trabalho de violar a Constituição para poder garantir a nossa democracia. Se fôssemos ditadores, você nunca viu em local nenhum no mundo um ditador entregar para a oposição o governo. Agora, o nome, né? Ditadura, é o que a esquerda continua pregando. Nós não demos a devida atenção junto ao Ministério da Educação e Cultura para tirar de lá aqueles radicais. A imprensa ainda tinha muita liberdade, potencializou-se alguns atos de censura que existiram sim, mas potencializou-se. Hoje em dia o pessoal fala, tal matéria foi censurada, mas eu duvido quem está nos assistindo se tomou conhecimento de uma só matéria censurada para se perguntar, você censurou por quê? Hoje em dia você tem um WhatsApp, a mídia eletrônica, que você em menos de um segundo você se comunica com qualquer lugar do mundo. Naquele tempo não. Muitas vezes pessoas como autoridades estrangeiras sequestradas ou ações por parte da esquerda eram desencadeadas de acordo com o jornalista ao escrever uma matéria que o pessoal sabia que aquela matéria era dele, de acordo com a palavra escrita dele. Então se fazia necessário daí. É a mesma coisa da questão de desaparecidos. Isso vai em cima da lei da vadiagem. Se fez necessário potencializar a lei da vadiagem. Pegou você na rua, documento não tem? Delegacia. Ou alguém na tua família, um amigo, vai levar o documento para você. Por quê? Porque nós tínhamos que identificar aqueles que estavam aqui a serviço do terrorismo. Agora, este pessoal, tem um depoimento maravilhoso. Anselmo Góes, maravilhoso. Se você não tiver mais o Jornal da BI, que eles tiraram do site, né? Foi de 99, onde diz claramente, Anselmo Góes, do Jornal Globo, diz que só podia andar pelo Brasil porque tinha documentos falsos fornecidos pela KGB. E só vivia financeiramente aqui porque o PCB dava dinheiro para ele. Ele fala abertamente, quer dizer, deu uma declaração e pensou que nunca fosse chegar ao meu conhecimento, ou por ser jornalista eu iria poupá-lo com medo das suas notinhas, sempre voltadas a serviço da mentira, né, em grande parte lá que ele tem no jornal O Globo. Então a questão de vitimizar-se, e muitas vezes, como você vê hoje em dia, quando a polícia entra de acordo com a ação policial, quando morre inocente, muitas vezes o próprio marginal é que mata e bota a culpa no policial. E lógico, o pessoal da comunidade nunca vai acusar o traficante, porque é óbvio o que vai acontecer com ele. Então aconteciam coisas, em muitas passeatas de jovens nas ruas, as Forças Armadas, polícias militares, Polícia Federal, tinham uma preocupação enorme em eles não fazerem cadáveres de pessoas que estavam sendo, vamos assim dizer, não mais confiáveis para eles. Então tínhamos essa grande preocupação. Então a vitimização se fez presente. Em cima disso, dó, compaixão, voto e poder. É a história. A Guerra Fria aconteceu logo depois da Segunda Guerra Mundial. Não só os americanos, mas outros países, em especial a União Soviética, passou a ter bomba atômica. É igual um jogo de war, né? Eu já joguei isso uns 15, 20 anos atrás. Aí você pode ver as Malvinas. Não entra no mérito se é justo ou injusto estar na jurisdição da Inglaterra. Não entra no mérito. Estrategicamente falando, é primordial para um país dominar todo o tráfico no Atlântico Sul. Então essa historinha que a Argentina um dia vai na diplomacia recuperar, não vai. Não estou contra a Argentina, não. É questão de estratégia. Soberania. Como, por exemplo, você pode ver agora.
conversou com a Dilma, espero que não se concretize com o Temer. Uma grande área aqui no estado de Goiás, rica em nióbio, cedida, né, para a China vir explorar o nióbio aqui. Olha só, no penúltimo debate aí da Hillary e Trump, mais ou menos o seguinte, né? A Hillary perguntou para o Trump se não tinha um plano para combater o Estado Islâmico. Ele debochou. Esses planos você não escreve, porque vai usar das mesmas armas do inimigo. É assim. Eu não posso combater você, muito mais poderoso que eu, com uniforme de peito aberto. Não existe isso daí. Isso é pensar no seu país, é acreditar no seu SNI. Você vê a questão da ABI. O próprio livro do Mujica, ele fala claramente que Dilma Rousseff tomava decisões de Estado ao lado da nossa ABIN, juntamente com espiões cubanos e venezuelanos. Ele fala claramente isso, Mujica. Eu não quero dizer alguns levar para o lado que ele estaria delirando nesse momento, não tem nada a ver, foi um livro muito bem feito, que inclusive você não vê no Brasil. Eu tive acesso ao livro, comprei alguns, dei para alguns amigos, para mostrar como o governo está trabalhando. A própria embaixada da Palestina ali do lado, estrategicamente, por que ali? Tão próximo. Será que teríamos um túnel brevemente por ali também? No apagar das luzes, dois atos finais de Dilma Rousseff, né? Um foi botar no currículo escolar aula de dança. É para esculhambar realmente, nada contra dançarino, mas a escola não é lugar disso aí. Tá? E a outra, um acordo de educação com a Palestina. A gente sabe que não é com o povo palestino, é com o Hamas. Ela mesma, na reta final, vislumbrou a possibilidade de decretar estado de defesa no nosso Brasil. Agora, para você ter estado de defesa, tem que ter um fato, onde era uma preocupação minha. Naqueles movimentos de rua, especial Brasília, explodiu uma panela de pressão no meio da molecada. Não há a menor dúvida, né? Ela é bastante jovem quando entrou no movimento terrorista, né? Tinha 19 anos de idade. Ela conheceu um elemento que havia sido um recém-agresso, um presidiário dele das Cobras, Cláudio Galeno. E ele tinha uma organização terrorista chamada Colina, Comando de Libertação Nacional em Minas. E desse grupo descobriu que tinha um capitão boliviano cursando a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, que havia participado na caça e morte de Marighella. Resolveram então fazer um ato para vingar. Não tem informação se a Dilma ou Cláudio Galeno foi, não tem essa informação, mas o pessoal foi lá e, por engano, acabaram executando um major alemão. A situação do Cláudio Galeno ficou bastante crítica, né? Marido de Dilma Rousseff sequestrou um avião em pleno ar e foi para qual país democrático? Foi para Cuba. Deixou a esposa para trás. Depois ela conheceu o nosso querido Carlos Araújo. O Cláudio Galeno vive ainda e mora no México. O Carlos Araújo vive ainda e mora no Rio Grande do Sul. E ele conta, no final de uma novela chamada Amor e Revolução, e era comum no final da novela, 4, 5 minutos, alguém dar um depoimento. Eu tentei até dar um depoimento, não consegui. Tá? Eu sabia, né? Só para não falar que esqueceram de mim. E ele fala abertamente que, junto com a esposa Dilma Rousseff, participava de ações bastante românticas, palavra dele, na Baixada Fluminense, expropriando bancos. Não tem diferença de roubar bancos, expropriando bancos. Pegando armas em quartéis, talvez, ó, sargento, ô cabo, tenente, dá essa arma para mim aí. Né? E assaltando caminhões de carga na Baixada Fluminense. Onde eu fui convidado, não sei se é a Rádio Guaíba ou Gaúcha, né? 2 anos mais ou menos, para dar uma entrevista sobre essas questões. E de repente me sou surpreendido porque quem vai me entrevistar é o nosso querido Carlos Araújo. E eu deixei ele falar uns 2 minutos, falou besteira pra caramba, né? Daí eu questionei, gravei a conversa dele aqui. Nas tuas ações na Baixada Fluminense, roubo de caminhão de carga, houve algum latrocínio? Que a gente sabe que não é o caminhoneiro. Dá licença aí que eu vou dar boleia que eu vou sentar aí. Não é assim. Ele desconversou, na segunda vez ele ficou meio fora de si, na terceira falou.
Se houve algum ato de violência, foi residual, onde eu complemento. Matar caminhoneiro para vocês, matar gente humilde pela causa, tudo vale. Caiu do cavalo. Esse tipo de gente que chegou ao poder. Então Dilma Rousseff, inclusive, ela se vitimiza. Tem um vídeo aí do nosso querido Jean Willis, uma pessoa, né, maravilhosa aí. Ele diz que Dilma Rousseff teve sua mandíbula fraturada. Eu sei que o prejuízo para o Jean Willis ter a mandíbula fraturada seria muito maior do que para Dilma. Eu sei disso, tá? Mas agora eu questiono. Tira um raio-x, tá o calo ósseo lá se foi fraturado. Então só se faz em cima de mentiras. Aquele choro dela. Eu dei um depoimento aqui, esperei uma oportunidade, né? O plenário cheio de militares. Era uma data festiva nossa, uma sessão solene, onde eu falei sobre a Comissão Nacional da Verdade. Imagine uma cafetina querendo escrever a sua biografia. Escolheu 7 prostitutas. Relatório final: a cafetina deve ser canonizada. Essa é a Comissão da Verdade de Dilma Rousseff. Escolheu 7 marginais para fazer o relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Cai do cavalo comigo. Cai do cavalo. Não sou melhor do que os outros, não, sou diferente. Bem, o governo saiu do Brasil, a Constituição dizia, né, que você se ausentando, sem autorização do Congresso, e ele foi para o Uruguai. Ele pediu para sair. Olha, ninguém vai resolver essa parada de uma hora para outra. O estrago não é apenas PT. PSDB também fez um estrago no Brasil. Eu mesmo falei um tempo atrás, naquela época, né, que o FHC devia ser fuzilado. Falei, pela forma como privatizou a Vale do Doce. Pela forma, como elogiei Eduardo Cunha. Pela forma como conduziu o impeachment. O pessoal tira a palavra forma da minha boca. Até o programa do Cabrini, mês passado, né? Na galeria dos amigos do Cunha, bota eu falando, parabéns, Eduardo Cunha. E ponto final. Se eu fosse amigo do Cunha, não tinha problema nenhum. Se você falar que sou amigo do Pelé, eu vou ficar feliz. Mas se você perguntar, tu é? Eu falei, não, nunca frequentei a casa dele, pô. Troquei um tempo atrás meia dúzia de palavras com ele numa pelada aqui, num campinho que teve aqui em Brasília, nada mais além disso. Então, o pessoal quer sempre te descaracterizar, né? Agora, o Eduardo Cunha tem o lado bom dele. Ah. Quando ele aprovou aqui, promulgou, né? Quando o Congresso promulgou a PEC da Bengala, não se falava em impeachment ainda. Imagine a Dilma continuasse até 2018, ela teria direito a botar mais 3 ministros no Supremo. Imagine lá, o Vadir Damur, Cardoso, chuta outro nome qualquer, o Aragão, que foi ministro da Justiça. O nosso Supremo Tribunal Federal ia fazer inveja à Suprema Corte da Venezuela. Iam barrar tudo. Olha a situação. Outra coisa, quando você fala também, é prova, né? Chile 73, Pinochet, o pessoal é carniceiro, torturador, etc., né? Ditador. Quando ele assumiu o Chile, tinham lá dentro 30 mil cubanos. Não dá para falar, por favor, carrapatos e bernes, saiam daí. Cuba sempre exportou mercenários. Guerra de Angola. É a mesma coisa na Venezuela hoje em dia. Por que o Maduro fala grosso? Ele tem 80 mil cubanos lá dentro. Toda a defesa está tomada por cubanos. Eles não fazem nem uma parada do pôr do sol sem cubano levar pro Maduro, pro Chávez no passado, como é que ia se dar aquilo e se poderia fazer ou não. Você pode ver, o próprio Chávez tinha 1.500 cubanos na sua segurança pessoal. Os homens estão lá, esposa e filhos estão lá em Cuba. É a mesma coisa que os 12 mil cubanos aqui. Esposa e filhos, ou esposa e filhos estão lá, os caras estão aqui. Além de nós estarmos financiando ainda a ditadura cubana, com 1 bilhão e 300 milhões por ano, que vai diretamente lá para a família Castro, né? Tem esse pessoal aqui dentro, que você não tem a mínima confirmação de quem são. Porque eu gostaria, como eu tentei há 3 anos, quando chegou a primeira MP aqui para tratando desse assunto, tentei junto ao Conselho Federal de Medicina, é fazer um Revalida Light. Eu sei, por favor, não me critique, eu sei que não existe Revalida Light, eu sei disso. Mas é força de expressão. A pegar, por exemplo, uma provinha para esses cubanos, bezetacil, endovenosa, intramuscular ou oral. Só que é isso. Talvez você não tenha obrigação.
talvez saiba responder isso aí. Ou então você vai ter humildade de perguntar antes de deixar alguém aplicar em você. E com os cubanos, o que acontece? Ok? Estão aqui, na verdade, como foi pego um capitão do exército cubano em São Paulo. É uma história maravilhosa que a Veja não teve coragem de publicar. Tratou comigo por 3 vezes e não teve coragem de publicar. Foi levantado um militar entre os médicos cubanos lá em São Paulo. Como? Não tenho a menor ideia. Ok? O que aconteceu? Chegou ao meu conhecimento. O que o exército faz é um documento bastante simples, né? Chama-se MDI, Mensagem Direta de Informação. E foi para frente. Chegou ao meu conhecimento e eu tentei conversar com aquele direito e vi que não ia ter sucesso. Então fui para a tribuna da Câmara. Daí a Veja veio para cima de mim. E daí queria uma cópia do documento da MDI. Falei o seguinte: vai na defesa. Se a defesa falar que eu estou mentindo, eu posso mostrar a MDI. Se eu falar que não estou mentindo, que providências tomaram contra esse capitão? Sinuca de bico, checkmate. Tá? E o assunto parou por aí. Depois do terceiro contato da Veja comigo, um jornalista, né? Simplesmente resolveu não tocar mais no assunto. Agora, a defesa depois contou para o jornalista da Veja, veio falar comigo, que o capitão havia pedido demissão. Meu Deus do céu. Em ditaduras, você, militar das Forças Armadas, nunca vai pedir demissão. A não ser que você queira comprar o lote no cemitério. Praticar o lote no cemitério, demissão, puma, e se mata e vai para lá. Você não tem liberdade para deixar força. E outra, quem ganha melhor na ditadura é o pessoal do partido e os militares. O resto está lá para cortar cana. Então esse problema nós temos aqui dentro. Não é trabalho do exército, isso aí. Está sendo discutido aqui, não aqui, primeiro o governo, obviamente, uma nova lei sobre terrorismo. Ok? Que aqui está aí a brincadeira. Tá? Se nós aqui, meia dúzia, formos tocar fogo no avião e fora, isso é terrorismo. Se for o pessoal do MST, não é. Movimentos sociais. É justo, a luta deles é justa. Até matam, por muitas vezes, né? Então isso tem que ser mudado. Até porque, imagina um quadro hipotético, hoje se decreta a prisão do Lula. Pode ter certeza que rapidamente milhares de pessoas deles, né, vão cercar o prédio onde ele está. Talvez lá o apartamento dele lá no Guarujá. Talvez. Quem vai buscar o Lula? Porque daí qualquer um dos 3 poderes, né, pode pedir a intervenção militar para cumprir uma determinada ação. E tem que ser, não entendeu, o Exército? O Exército indo para lá, com toda certeza. Eu duvido, não conversei, não tenho qualquer informação sobre isso. Mas acredito que o comandante do Exército vai falar, mas quero saber qual é a minha retaguarda jurídica, qual é o meu excludente de ilicitude. Porque se eu for, vai ter morte, porque o Exército vai cumprir a missão. E ao cumprir a missão, vai ter tiro de lá para cá, facada, quem sabe ácidos, como estava sendo preparado na usina em 89 de Volta Redonda, né, outro episódio que eu vi lá, que deram a missão para o Exército desocupar ali o forno lá da sede, onde fazia ali o ferro, etc. Ok? Então, e quem mandaria? Tá certo? Só pode ser o judiciário, não sei, né? Um dos dois chefes do Poder Legislativo, o próprio Temer, alguém vai ter que ir lá. E o Exército, no meu entender, nós somos treinados para atirar. É para cumprir a missão. Não interessa quantos vão morrer, nós ou deles. E não pode ser diferente. Caso contrário, vamos escalar os escoteiros para cumprir essa missão, ou um colégio de freira, tá ok? Ou um outro órgão qualquer, para não querer ofender ninguém, não vou falar nada aqui não, tá ok? Tem que ser assim. Agora, as Forças Armadas não são para esse trabalho. Agora, eu tenho um projeto aqui que visa o excludente de ilicitude, não apenas para o agente de segurança, como para você, para mim, para quem está nos ouvindo. Em legítima defesa da vida sua, de terceiros, ou da propriedade tua ou terceiro, vale o excludente de ilicitude. Você responde, mas não é punido. Hoje em dia você mata alguém dentro da tua casa, que invadiu tua casa, você vai ter dor de cabeça. Bem como acabar com a figura do excesso. Pois se você tem uma arma automática, não pode o elemento pegou mais de 3 tiros, o maior bandido do mundo, você responder por excesso. Quando tem muitos policiais presos pelo Brasil. E o que eu tenho dito, né? No que depender de mim. Se um dia foi alguém na vida aqui na política brasileira, né?
soldado meu que vai à guerra não senta no banco dos réus. E não pode ser diferente. Tem que ser assim. Hoje em dia, o policial tem muito mais medo do capa preta do que de um marmanjo com a .50 em cima do morro. Pode ter certeza, enterraremos menos policiais, enterraremos menos civis honestos numa guerra, caso nós tenhamos com essa retaguarda jurídica ao nosso lado. Eu seria suspeito porque sou capitão do Exército, mas recomendo a garotada, procure seus avós, pergunte se ele podia namorar em paz, se ele podia ir e vir, não só dentro do Brasil, fora do Brasil. Pergunte se existia toque de recolher. Quando você assaltava um banco aqui, ficava aquela matéria 3 meses na capa do jornal, quem assaltava era a esquerda. Era diferente, e o povo foi às ruas, a partir de 68, 69, não foi para pedir fim da corrupção, saúde, segurança, educação, foi para pedir direta já. Hoje o povo está votando e nem o voto dele é garantido, porque não sabe se é uma comprovação, se aquele voto dado eletronicamente foi ou não para aquele candidato. Por isso que antes de pensar em 2018, eu aprovei uma emenda minha, um projeto aqui, garantindo o voto impresso por ocasião das eleições de 2018. E quem garantiu isso daí também foi Eduardo Cunha, que aqui no Congresso ninguém queria aprovação disso aí. Então teve gente que conversou com ele, eu conversei com ele também, e inclusive o relator, que por ironia do destino hoje é presidente da Câmara, estava propenso, mais do que propenso, né, decidido a não acolher a nossa emenda. Acabou acolhendo, porque o presidente era o Cunha, e o Cunha ameaçava destituir relatorias, mas depois eu reconheço o trabalho do Rodrigo Maia, por ocasião da derrubada do veto, porque ele foi vetado por Dilma Rousseff, e ele teve uma participação decisiva para derrubar o veto naquilo, e está valendo, então, para 2018, o voto impresso. Não é fácil responder, né? Eu falo o seguinte, hoje em dia é mais fácil o meteorologista dizer se vai chover ou não, 25 de dezembro, do que o economista dizer se o dólar vai subir ou aumentar amanhã. Então já começa por aí. Você tem que tomar uma série de medidas. Eu acho que quando você ataca a questão da segurança, que pode ser rápido, você ajuda até o turismo. Não existe turismo em lugar nenhum no mundo sem segurança. Okay? E o turismo movimenta 10% do PIB mundial. Nós somos o 44º país que fatura em turismo. Você pode ver, Baía de Angra, Foz do Rio, Ribeira de Guape, nossas costas, Pantanais, que são 7. Nós temos região amazônica. Você não tem como desenvolver o turismo. Não só pelo problema da violência, bem como problema ambiental. Esse pessoal do meio ambiente está na contramão do desenvolvimento do Brasil. Você mergulha, por exemplo, em qualquer país do mundo que tenha águas com uma temperatura amena e cristalina, né? E você não pode fazer o mesmo na Baía de Angra. Por quê? E tanto é que me meteram num processo de crime ambiental exatamente por causa disso. Foi arquivado aqui porque quem me autuou é um cara filiado ao PT, que era secretário de meio ambiente da prefeita Maria Raba, do PT lá de Angra dos Reis, e ele me autuou quase no mesmo dia, na mesma hora que eu tinha botado o dedo no painel de presença aqui na Câmara. Então, basicamente, em função disso, foi arquivado o meu processo. Mas passei 2 anos sangrando como criminoso ambiental dentro do Supremo Tribunal Federal. Para o Rio de Janeiro, por exemplo, pode ter certeza, só a Baía de Angra nunca deixaria o Rio de Janeiro estar nesse fosso econômico que está atualmente. Você faturaria bilhões de dólares por ano com turismo naquela região. E você faz isso, expande o Brasil todo, ok? Segurança. Outra coisa, você tem que ter palavra, tem que ter credibilidade. É o que eu costumo dizer, né? Você tem que dar exemplo. Eu sei que praticamente metade do teu orçamento hoje é para pagar juros. Ninguém quer dar calote de ninguém. Mas quando você quer negociar uma MP como essa, que bota teto, você tem que fazer sentar-se à mesa, ok? Todos os setores da sociedade, todos, sem exceção, e não deixar o sistema financeiro de fora. Afinal de contas, né, nós vivemos num país da dominância fiscal. É o nome de que você fala de, olha, estou preocupado com, não quero pagar juros, você vai entrar no discurso petista, não é? Por aqui é dominância fiscal. A nossa dívida está tão grande, está tamanha, que mesmo com todas as garantias que porventura venhamos dar, nessa PEC do teto, ou na reforma da Previdência, o cara quando olha o Brasil fala, o Brasil está devendo 3 vezes o que arrecada por ano. Dá para acreditar nesses caras? Ou só faço negócio com essa taxa de juros lá em cima?
Quando eu falei há poucos dias aqui, né, em 4 minutos, olha, se você passa a taxa Selic, o Copom que decide, o pessoal do Banco Central, então tem a participação do governo se quiser, de 14% para 11%. Eu sei que numa canetada você resolve o problema da economia, eu sei disso, mas uma força de expressão. Segundo um economista muito famoso, um tal sobrenome Velho, ele falou que cada 1% da taxa Selic equivale a 36 bilhões de desembolso anual do governo. Então, se diminuir 3%, um pouco mais de 100 bilhões de reais. Essa economia é muito maior que o esforço que estão fazendo no PEC do teto e na reforma da Previdência. Por que não se busca isso? Daí o cara fala, não, mas para nós, quando temos a inflação, a taxa tem que estar alta. Daí eu pergunto, por que a Alemanha tem a taxa negativa e não tem inflação? Daí volta para o lado. Quem rola a dívida do governo são os bancos privados, em grande parte. Não aceitam uma taxa menor do que essa. Então vamos jogar a toalha. Se não é para sentar todo mundo na mesa e conversar, joga a toalha. Vamos tirar. O governo chegou à conclusão que não dá para aumentar imposto. Então reduz-se o valor das pensões. Senta todo mundo, perder todo mundo 10%, que vai acabar chegando àquela seguinte conclusão, né? Se eu não estou conseguindo mais te pagar, o que pode acontecer? Eu te mato, você me mata, eu fujo, ou a gente negocia. Eu acho que a situação mais racional é todos negociar, todo mundo senta à mesa e negocia. Porque o nosso endividamento chegou a tanto que o governo está na PEC botando teto para tudo, menos para o gargalo dos juros. Nem diz que vai manter o mesmo. Que por mais que você trabalhe por lá de cá, aquela manilha, ela é flexível. Não prego, nunca pregarei calote. Negociação. Eu não quero te matar, nem você quer matar, e também não quero fugir. Vamos conversar. É a situação que está o Brasil. É quando eu vi a questão, você fala, né? Agricultura, estou vendo agora, recebi uma documentação agora há pouco. Está um terror lá, o sertão da Paraíba, questão de falta de água, seca, a suja não tem mais nada, etc, etc, etc. Ora, meu Deus do céu, como é que pode uma precipitação pluviométrica em Israel ser 4 vezes menor que a do sertão nordestino? Lá eles não só têm a garantia alimentar, como exportam através da sua agricultura, muitas vezes na vertical, e o sertão nordestino o pessoal toma banana. E jogam todas as fichas em cima da transposição do Rio São Francisco, que, com todo respeito, vai amenizar o problema. É uma obra, não é só apenas obra cara, vai ser cara a manutenção e vai amenizar. Porque nós sabemos que a poucas dezenas de quilômetros depois daquele rio, vai muita gente botar a tua bombinha dentro do córrego, né, do valão, e jogar para molhar tudo, até o campo de futebol dele. E não é por aí. Olha, eu dei uma declaração anteontem, faz parte da regra do jogo, que é votar contra a PEC do teto. Tá? Você vê na minha página, uns 5 mil comentários. Lógico, aquele cara que fala palavrão da minha mãe, eu já bano logo, né? Agora, 60% dava apoio a mim de qualquer maneira, 30% ficava naquela de você tá indo na contramão do teu discurso, Estado mínimo. Ok? Nós temos que diminuir, para você não ser assaltado, você tem que andar com menos bijuterias, né? Um relógio pior do que o meu vai ser assaltado com toda certeza, ok? É assim é o Estado. Infelizmente, em grande parte o Congresso Nacional, parlamentares, ficam de olho o que o Estado tem para ele poder gerenciar aquilo. E tu sabe quando o político gerencia? É uma desgraça. Então tem que diminuir o máximo daquilo, até para o pessoal não ter esse tipo de oportunidade, que o preço é muito caro. Ok? Então nós temos que diminuir o tamanho do Estado. Não é abrir mão de tudo, não. Mas diminuir. Você tem que buscar ali, em parte, a industrialização em substituição à importação. Você tem que fazer acordos, né? Nada fazer acordo com a Palestina, mas não para esse tipo de coisa. Tá? Faz acordo com... O israelense está louco para fazer acordo para conosco. Eu perguntei lá na Embraer deles, perguntei para um brasileiro, tem muita gente do IME ou do ITA? Alguém pode perguntar, por que não falou Unicamp, USP? Por que eu não quero fazer média com você? Eu perguntei ITA e IME. É o que eu conheço. Ele falou alguns. Na verdade, são muitos. Os cérebros de todas as universidades nossas estão lá fora. O Uniob, por exemplo, quando eu estive em Araxá, ele
as suas potencialidades são pesquisadas em 4 universidades aí fora e nenhuma aqui dentro. Por quê? Em outras palavras, sem querer generalizar, por favor, que garantia eles têm de um processo contínuo, onde você vê que vem um UNB da vida aqui em greve até a Dilma voltar? Eu não admito greve no ensino público, hipótese nenhuma, que o Brasil, a nação toda pede com aquilo. Agora, com essa causa, a imprensa teve lá, abriu a geladeira dos caras, lá no centro acadêmico, cachaça, e um cheiro de maconha insuportável. Além da homossexualidade, né? Nada contra quem quer ser feliz com outro par, né? O normal é casar, né? O casal. Quanto para nada contra, mas que não tem isso como regra. Tá? Então você pode ver, lá em Araxá, por exemplo, China acabou de fazer um duto, né? Um gasoduto de 9.000 quilômetros. Eles conseguem transportar pelo mesmo diâmetro mais do dobro de gás numa bitola normal. Não tem problema de rachadura, ou quando tem, ela não se expande. Ele é mais flexível, acompanha qualquer acomodação do solo. O alemão já está bastante avançado em obra em chassi de carro. Equivale como a primeira parte no airbag. Né? Japão, a questão de estrutura de prédio, abalos sísmicos, menos chance de vir para o chão aquilo que foi construído com nióbio. Tá? Me falaram, me pergunte o que é. Vidro inteligente. Modestamente, de passagem, ó, de acordo com a quantidade de nióbio no vidro, passa menos ou mais, não só luz, bem como calor. Imagine os prédios que poderiam economizar com isso, com apenas um chip do lado. Né? O Japão, sim, tem um comércio na casa de $1 bilhão com bijuterias de nióbio, que de acordo com a intensidade ou calor, muda de cor. Eu até tem uma pequena pedra aqui que não é finalmente ainda, né? Tá ok? Agora, por que me chamaram para lá? Por que só eu? Mais ninguém. Até perguntei. Por que só eu? A conclusão que você pode tirar. Como devo ir para o Japão no ano que vem, se Deus quiser. Agora, confesso, de vez em quando dá vontade de jogar a toalha. A toalha. Dado o que eu sei num comentário, numa conversa contigo, se você está com maldade, se você é um idiota de esquerda, ok? Ou se você é uma pessoa que é apenas desinformada, certo? Dá vontade de porque eu não quero, o que eu faço não é por mim. Se fosse por mim, eu estaria tranquilo. Moro num lugar maravilhoso, Barra de Tijuca. O meu filho teve mais voz como vereador do que a candidata do PCdoB. Tá ok? O meu filho na cara e a coragem, porque o primeiro vídeo que eu gravei, eu não participei da campanha dele, né? Foi não aceitamos recurso de ninguém, desagradou a cúpula do PSC e muito. Parece, eu não quero acusá-lo, que queriam ganhar dinheiro em cima do meu nome e doações. Não tiveram sucesso nessa parada. Não tiveram sucesso nessa parada. Okay? Teve 14%. No sábado, na véspera, o Datafolha deu 7% para ele. Teve 14% no dia seguinte. Muita gente não votou por causa disso. O Eduardo Paes, atual prefeito, teve espaço em especial no Globo, pedindo voto útil no Pedro Paulo, candidato dele, e falando, não vote no Bolsonaro, no Índio ou no Osório, os outros candidatos mais, vamos assim dizer, de centro para a direita. Meu filho tinha tudo para ir para o segundo turno. Mas eu confesso a você, como pai, eu estou dando graças a Deus que ele não foi. Que agora já começa a aparecer os problemas do município. E vem as incompreensões em cima disso, que a grande parte da população quer saber de cadê o benefício, não quer saber se está quebrado, está endividado, tem certas prioridades, não quer saber dizer. Primeiramente, não tem recibo da urna no voto eletrônico. O voto aparece na tela, você aperta o botão, imprime, se concordou, pede de novo, cai na urna e vai pro TRE, né? Ou para a zona eleitoral guardar isso lá. Então, no dia seguinte, você pode pedir uma contagem manual de parte das urnas e tem que bater 100% com o eletrônico. É muito simples isso daí. Eu tenho problemas aqui, porque olha só, em 86, eu estava na ativa, comecei a aparecer na vida pública. Como? Dei uma entrevista à revista Veja. Fui punido disciplinarmente com 15 dias de detenção. Para mim não houve novidade nenhuma. Eu sabia do que fiz. Até o general que puniu o capitão perguntou para mim
com a sindicância pronta, né? Ô capitão, o meu limite aqui é de 15 a 20 dias de prisão disciplinar. Você merece quanto? E eu falei, eu mereço 20. Daí ele falou, como você está sendo sincero, vou te dar 15. Minha vida começou lá. Tive outro problema em 87, ok? Me safei desse problema em 88, me elegi vereador. Interessava para a esquerda naquele momento, eu não sabia, confesso, crucificar as Forças Armadas. Eu confesso que não tinha esse entendimento ainda. Ter um capitão como se fosse um capitão terrorista. Tentar de toda maneira me fazer como terrorista no início daqueles anos. E eu encontrei na candidatura para vereador no Rio de Janeiro uma rota de fuga. Fui submetido a um conselho disciplinar. Não fui acusado de ser terrorista, nada. Apenas se meus atos, meu comportamento enquanto militar da ativa era compatível para prosseguir na carreira. E o Superior Tribunal Militar, por 9-4, falou que sim. E ninguém vai desconfiar do STM, que eram 5 ministros togados e 10, 4 estrelas. Fui julgado e não fui absolvido, né? O 9-4 foi o sinal que eu poderia continuar na carreira. Mas eu resolvi, então, me candidatar a vereador no Rio de Janeiro. E quando cheguei aqui, 2 anos depois, né? Como deputado federal, aqui estava toda a galera da esquerda, estava aqui, os anistiados todos aqui dentro. Imagina como era inferno na minha vida. Respondi mais de 30 processos de cassação. Mas sempre mantive essa linha, sempre. Nunca desafiei ninguém, mas nunca temi ser caçado por palavras, opiniões e votos. Vem muito do eleitor também. Quando o eleitor começa a procurar o político, pedindo o que não é da competência dele, e o político acaba não tendo coragem de dizer não, ele acaba se metendo a mão em cambuca. Eu lembro, o primeiro ato meu como vereador foi excelente. Era pedido de emprego. Eu assinei para um cara, um assessor meu lá fez lá, indicar o seu Manel, um cara muito bom, não sei o quê, entendeu? Maravilhoso, competente. Eu assinei. Alguns dias depois voltou a carta do empresário. Mais ou menos o seguinte: ô vereador, se ele é tão bom assim, bota no teu gabinete. Nunca mais eu pedi emprego para ninguém. Então você tem que aprender a dizer não. Caso contrário, é igual aqui. O pessoal, muito no passado, agora não tem tanto, indica a gente. Meu ex-partido indicou Paulo Roberto Costa, Petrobras. Tá lá a digital dos caras lá. Ok? Pô, se você quiser botar uma mala de dinheiro na minha mesa aqui, legal, né? Se eu ver que é você, eu vou jogar nos teus cornos. Mas se aparecer na minha mesa, eu não sei o que eu vou fazer com ela, tá ok? Então é o dinheiro fácil, é as questões mais fáceis, mas você acaba se amarrando, se comprometendo. E quando você consegue entrar nessa areia movediça, você não pode votar nada contra o governo. Você não assina CPI, não discursa contra o governo. Ou você às vezes vota, né? Certas coisas, porque assim como quando você vai na padaria para comprar pão, no açougue para comprar carne, quando o executivo vem aqui é para comprar voto. Então o voto passa a ser a tua marca. Olha o caso do Joaquim Barbosa no Mensalão. Ele fez uma análise da situação, as matérias mais importantes foram votadas aqui, votações nominais, com a época que o dinheiro saía de um lugar ou de outro. Então, em cima disso, ele fez o voto dele e citou meu nome. Que a imprensa nenhuma escreveu nada em lugar nenhum sobre isso. Como o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Porque eu não tinha o voto lá. A questão do Petrolão é parecida. Tem um caso, não vou citar o nome por questão de ética, né, mas você acha fácil aí. O líder do meu partido indica. O Petrolão já pegando fogo, né? O partido indica assim. Porra, eu fiquei puto. Peguei o microfone na cara dele. Olha, como ele está indicando sim, vou votar não. Porque se eu tivesse seguido a orientação dele no passado, hoje estava no Petrolão. E deu um cacete nele em 1 minuto. Talvez deve ter visto esse vídeo meu por aí. Não é querer ser machão, sou contra, vou votar tudo contra o governo. Não é isso daí. Boas propostas, você não precisa fazer propaganda dela. Agora, as minhas propostas aqui, eu não ando. Eu tenho 3 bons projetos, não posso te falar, né? São na mão de terceiros. Que se entrar com o meu nome, não vai andar. Não vai andar. Ok? Por questão, capitão, fala a verdade, fala da Comissão da Verdade, fala da vida pregada de Dilma, de Zé Dirceu, de Frank Martins, essa turma toda aí que diz que lutou por democracia. Tá de sacanagem, né?
Eu acredito muito mais no diabo tentando salvar alguma alma aqui na Terra do que esse pessoal lutar por democracia um dia. Meu pai sempre dizia pra mim, o único homem que você pode confiar 100% sou eu. Da minha mãe chegava, a única mulher sou eu, tá certo? Tenha, tá certo? Você tem que ter alguém pra você confiar 100% aqui. Teu pai e tua mãe, tá ok? A questão, esse jovem, teu pai e tua mãe são muito jovens, perto de mim. Procure seus avós para conversar com eles. O que foi? Não só o 64, mas o pré-64 e o pós-64. Terrorismo no Brasil, bombas, execuções de gente, embaixador, cônsul, sequestrado, né? Lamarca. Eu sou um cara que... Eu sou uma história viva. Com 10 anos de idade, conheci Rubens Paiva. Não é essa história que o pessoal conta dele por aí. Grande baluarte da democracia. Não é isso daí. A base de guerrilha do Lamarca, em Eldorado Paulista, foi vizinha à fazenda Caraitá da família Paiva, onde o Rubens Paiva, inclusive, tinha uma chácara dentro da fazenda. Então a detenção dele não foi de graça. Nós estávamos lutando, os militares, né, para preservar a nossa liberdade. Não existe democracia ou ditadura sem militar. O militar que decide se você vai ver numa democracia ou numa ditadura. E querer nos colocar essa pecha de ditadores, tem como colar isso daí. Converse. E hoje você tem a sorte, tem muita gente com a minha idade, 61, para mais, deve ter mais de 10 milhões de pessoas. Você pode conversar. Olha só, é comum você lembrar de alguém da tua vida que fez uma maldade contra você. O que fez a bondade você esquece. Nem lembra de desejar feliz aniversário, né? Olha só, os jovens não tem, esses jovens da minha idade, né, não tem o que falar do regime militar. Se fosse mal, se fosse tão mal assim, não precisava fazer essa campanha toda. Olha agora, por exemplo, um caso concreto, né? Você vê, a Colômbia não aceitou em plebiscito o plano de paz conduzido por Fidel Castro e Raul Castro, não aceitou. Não entra no mérito da questão. Mas olha só, nós no Brasil, em 70, fomos muitíssimos eficientes no combate à guerrilha do Araguaia. Se não o fôssemos, estaríamos na mesma situação da Colômbia hoje em dia. Inclusive com grande parte do seu território, né, simplesmente não poder fazer nada, tomado por Minas. Então, não estou defendendo os militares, estou falando a verdade. Falar a verdade é uma coisa que a esquerda não admite, né? Falam tanto, agora querem. Até paguei missão uma assessora aqui, né? Tem um desembargador aí que quer aí rever a morte do Carlos Marighella. Estamos ultimando aqui, estou mandando iluminado para ele o mini manual de guerrilha do Carlos Marighella. Primeiro leia o mini manual de guerrilha que ele pregava, e foi utilizado no mundo todo isso aí, inclusive no PAC. O PAC não foi à toa que a Dilma Rousseff botou Programa de Aceleração do Crescimento, não é à toa. O PAC é Proletários Armados pelo Comunismo, o qual dos integrantes foi Cesare Battisti, que é um cidadão agora, né, um cidadão brasileiro, casado com a brasileira, que está aqui, apesar de 4 execuções na Itália, apesar do seu julgamento ser reconhecido como legal lá no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, apesar disso tudo, está aqui dentro. Então, o PAC, né, o Battisti, os proletários armados pelo comunismo na Itália, que mataram o Moro deles lá, né, usaram o mini manual de guerrilha do Carlos Marighella. Então o pessoal agora fica fazendo onda, tentando desviar a atenção. Pobre do Marighella, foi levado para uma emboscada. Tenha santa paciência, mano. Agora, esse pessoal não quer rever o caso Celso Daniel, né? Morreram agora o Sombra, mas foi o 10º que morreram lá. Não quer ver esse cara, Toninho do PT, os justiçamentos praticados por ele, não querem. Só fica em cima querem dar a entender para o povo que se os militares voltar um dia, se voltar vai ser pelo voto, pode ter certeza disso, ok? Se voltar um dia, vocês vão ser torturados, vai ter toque de recolher, nada disso. Eu fico triste vendo a molecada agora, como a semana passada, conduzido por um professor. Fico triste pelos pais ao tomarem providência, né? Vieram aqui uns 200 moleques. Não aceitamos a MP da reforma de educação. Perguntar para aqueles 200 moleques, nenhum sabe nada o que está na PEC, nada. Vem aqui conduzido por um professor irresponsável. Devia ser preso o professor aqui.
e eu depender de mim, isso vai ser terrorismo. Conduzir menores de idade para fazer uma manifestação, onde quer que seja, sem consentimento dos pais, isso para mim passa a ser terrorismo.